Jó, tá aí, né? Irã prometeu e cumpriu o ataque contra Israel. Agora, esse ataque é muito mais profundo do que uma promessa de retaliação a um ataque de Israel contra o Irã. A gente fala também, inclusive, de usinas nucleares, então tem Estados Unidos também envolvido no meio disso. Qual é o cerne dessa questão? Bem, vamos em parte. Primeiro, a última troca que aconteceu esse ano ainda de ataques diretos entre Israel e Irã foram telegrafados, anunciaram com folga para exatamente tentar evitar perdas civis, muito diferente do que tem acontecido desde ontem e o que a gente vê as cenas agora há pouco atingindo, né, o centro de Tel Aviv com explosões diretas e ontem a gente viu cenas, ontem à noite, né, mas hoje de manhã aqui no Brasil, de centro urbano, né, residencial do Irã, tendo dezenas de vítimas diretas, provavelmente inocentes, porque simplesmente moravam próximos a lideranças ou cientistas que o Estado de Israel tentou eliminar. E aí agora o Irã não telegrafa, diz que tem alvos específicos que deseja atacar, mas também terá essa pretensão de dizer que pode atingir civis, assim como Israel fez. Claro que o pano de fundo, Neila, é histórico de alguns anos recentes, mas que a gente pode remontar, no mínimo, desde a Revolução Iraniana de 1979, que viu como principal inimigo os Estados Unidos e o Reino Unido, por terem permitido o retorno de uma monarquia que foi derrubada em 79 e não conseguindo retaliar contra esses estados, resolveu retaliar o principal aliado deles no Oriente Médio, que é Israel. E aí, de lá para cá, ou seja, durante a década de 80, 90, 2000, essa retórica de que ambos são inimigos e ameaças existenciais um para o outro tem feito cada vez mais desenvolvimento de armas e capacidade de entregar essas armas no solo do outro país. Até então, o que a gente via eram sabotagens, ataques indiretos, a chamada guerra de procuração, mas esse ano de 2025 a gente viu o risco de guerra direta entre eles acontecer. Algo que, imagino eu, já se transformou uma guerra direta, porque ontem o Irã entendeu que o que sofreu foi um ato de guerra e agora pretende responder com guerra. Portanto, os freios agora, só o tempo dirá, que dizem respeito à quantidade de estoque de armas que esses países têm ou a capacidade de obter novas armas de aliados que, por enquanto, não disseram que estarão em apoio. Pois você leu o meu pensamento, que eu já ia te perguntar exatamente sobre isso. No quesito bélico ou de força militar, quem tem aí o maior poder bélico hoje? Irã, Israel, até porque eles têm a ajuda mesmo aí, ali dos vizinhos e podem ter ajuda até... A gente viu a Rússia, né, Vladimir Putin, dizendo que quer até intervir nessa guerra. Numeralmente, o Irã é mais poderoso do que Israel. Só que o Irã tem um volume de força que tem a finalidade de defender a sua área marítima e a circulação da sua atividade econômica e uma força terrestre muito grande, já que teve em guerra com o Iraque e mantém um estoque muito grande de tanques e armamentos de curto alcance. Em compensação, Israel tem uma força aérea muito maior do que a iraniana, de caças e capacidade de tecnologia mais avançada. O Irã tenta compensar isso com o desenvolvimento mais recente de mísseis de longo alcance. Israel tem como principal aliado os Estados Unidos, mas conta também com alguma aliança da OTAN para serviço de inteligência, radares e satélites para ampliar o sistema de aviso antecipado, enquanto que o Irã está num fornecimento de matérias-primas e, portanto, é essencial para a economia russa e chinesa e, em contrapartida disso, também tem recebido oferta de sistemas aéreos, sejam de radares, sejam também de satélites, para fazer frente a essa vantagem que hoje favorece ao Estado de Israel. Então, nele, o que a gente tem são um jogo de geopolítica das grandes potências do mundo, apoiando essas duas potências regionais, que realmente só no ambiente de guerra a gente consegue medir que esse volume de armamento, volume de equipamentos, qual é melhor. E, por enquanto, a gente ainda não sabe exato qual vai prevalecer. São forças equivalentes se a gente for colocar nesse apoio internacional.
Bom, Donald Trump já havia falado a respeito do poder de urânio aí do Irã. Falaram também que estava ali num nível 6. Eu que não entendo nada de guerra, que não entendo nada de tratamento de urânio, acredito que ainda seja baixo, mas existe uma preocupação, sim, com esse poderio de tratamento de urânio no Irã. Os Estados Unidos está interessado nisso também? Bem, os Estados Unidos têm pretensão porque é um dos responsáveis por defender o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares junto do Reino Unido e da União Soviética, que foi substituída pela Rússia, como as potências que inicialmente tinham essa tecnologia e não gostariam de se ver ameaçadas com outros países. Entretanto, apesar de existir esse acordo de não proliferação, que obteve sucesso da África do Sul abandonar as armas que já tinha, América Latina inteira encerrar os seus programas, não impediu outros países de desenvolverem a arma. É o caso de Israel, que nega, ou pelo menos ambiguamente diz que pode ter, mas que o mundo inteiro suspeita ter 90 armas. A Coreia do Norte já desenvolveu armas, a Síria tem programa, assim como a Coreia do Sul pode ter um programa na beira de desenvolver armas. Então, os Estados Unidos, como tem uma presença militar naquela região, não gostaria de ver os seus soldados ameaçados com esse tipo de arma de destruição em massa, que já hoje, com os mísseis que tem sofrido algumas perdas na última década, ficaria ainda mais em perigo, né, de ter as suas tropas ao alcance desse tipo de armamento de destruição em massa. Sem contar, né, toda a instabilidade econômica que o uso dessas armas pode causar, ainda mais se forem as termonucleares, porque não só destroem equipamento no momento, pessoas no momento, mas deixam um rastro radioativo por décadas. E como ali o Estreito de Hormuz entre o Irã e a Arábia Saudita e o canal de Suez, ou todo o Mar Vermelho, são áreas importantes para o comércio que o mundo inteiro hoje está acostumado a ter, um conflito nuclear nessa região seria muito danoso, porque envolveria todo um realocamento da logística que hoje o mundo está acostumado. Bom, você falou sobre Donald Trump, agora eu queria falar um pouquinho, que você explicasse um pouquinho sobre Vladimir Putin, ele que já disse que ligou para os líderes de Israel e de Irã, propondo aí intermediar um possível cessar-fogo aí. Ele falando de cessar-fogo num momento em que ele também está meio a uma guerra. Agora, qual o interesse real de Vladimir Putin nesse conflito? Bem, o Irã é fornecedor estratégico de alguns recursos, além de um aliado estratégico para evitar a presença cada vez mais forte dos Estados Unidos na região. Junto do Vladimir Putin vem a China, que também tem lá as suas ambições da nova Rota da Seda e que depende de uma infraestrutura que está sendo instalada, tanto no Paquistão quanto no Irã, para reduzir as dependências e os perigos do comércio histórico, que eu chamava a atenção, né, que é feito pelo mar. Então, a vontade de ter um Irã estável diz respeito à estabilidade econômica e garantir matérias-primas essenciais para o grande plano geoestratégico desses dois países, tanto Rússia quanto China. De fato, é um grande war, é um grande jogo de tabuleiro aí, como você disse, geopolítico das potências envolvidas nesse conflito. Continuemos acompanhando, a gente acompanha também os brasileiros que estão lá em Israel. Vamos ver como é que vai ser essa saída deles desse momento tenso lá de Israel, a volta aqui para o Brasil. E eu te agradeço, obrigada, como sempre, com explicações muito claras para quem está nos assistindo. Muito obrigada. Fico feliz em poder contribuir, Neila. Abraço, bom resto de jornal.